Bom dia. Hoje já temos essa celebração, né, essa lembrança dos Dias dos Pais, então nada melhor esse tema para nós explorarmos aqui alguns aspectos que dizem respeito a todos nós, independentemente da história de vida de cada um, desta encarnação e das encarnações passadas, que também se refletem nessas daqui. Afinal de contas, quando começamos a falar de família ou de parentesco, nós temos a felicidade de contarmos agora com a orientação e a instrução dos Espíritos que nos dizem que esses laços que nós temos, eles são muito mais antigos que nós podemos imaginar. Os laços, que são os temas também que nós vamos abordar, eles se fazem presentes quando nós temos qualquer tipo de relacionamento, de vínculo, sejam eles vínculos bons, afetivos, vínculos felizes, mas também aqueles que nos demandam um pouco mais de paciência, de preocupação, um pouco mais de tolerância. São aqueles laços que muitas vezes nós firmamos em acontecimentos do passado que nos fazem reaver ou termos de volta a experiência de convivermos uns com os outros, para nós nos harmonizarmos. Quando falamos de parentesco corporal e espiritual, ou falamos de família, nós estamos nos referindo a esses laços, a esse tipo de ligação que nós temos que nos fazem nos identificarmos uns com os outros. É a identificação que caracteriza uma família. Família tal, família do fulano, família do cicrano. Família é aquela caracterizada por um grupo que de alguma maneira estão juntos e são conhecidos ou reconhecidos como pertencentes a um núcleo, o núcleo familiar. E o nosso tema, ele vai tratar desse aspecto. Quando falamos de família corporal, estamos referendo-se àquilo que se faz de uma maneira mais quase que obrigatória para a vida de cada um, que é o grupo familiar a que está convivendo hoje, ou no passado. São aqueles grupos que nós tivemos a oportunidade de nascer, de termos as nossas primeiras experiências na Terra, nessa reencarnação. São aquelas pessoas que estiveram conosco, nos amamentando, nos protegendo, nos fortalecendo, nos orientando, de uma maneira mais adequada ou não, porque nós estamos aprendendo também a sermos pais, nós estamos aprendendo a sermos filhos, e é assim que nós vamos convivendo e galgando etapas de nossas vidas que nos fazem melhores. Uma vez que nós tenhamos a visão de que esta família que nós chamamos de corporal, marcada pelos laços consanguíneos, mas não só pela oportunidade genética, mas por aqueles que também adentraram em nossas vidas e assumiram os papéis de pais e mães. Os próprios Espíritos dizem, nesse capítulo 14, que é da onde nós vamos usar como referência do Evangelho segundo o Espiritismo, que por sinal eu fiz questão de adquirir na livraria aqui do SEAC, porque o meu já estava, já não tinha mais condições de uso. No Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras fundamentais de Allan Kardec, publicado em 1864, nesse livro nós temos no capítulo 14, em particular no item 8, que é o tema que nós temos hoje, do parentesco corporal e espiritual, mas no capítulo 14, intitulado Honra a teu pai e a tua mãe, nós já temos a certeza de que, interpretando este mandamento, porque não foi Kardec nem os Espíritos agora, isso é um mandamento mosaico, né? Honra teu pai e a tua mãe, e na época Moisés ainda disse, para terdes uma dilatada vida sobre a terra. Então nós abrimos este capítulo honrando pai e mãe, mas também esclarecendo o que na época se queria dizer para terdes uma dilatada vida sobre a terra. Então quer dizer que se eu não honrar o pai ou a mãe, eu vou morrer mais cedo. É uma interpretação mais direta que se poderia ter. Mas o que na época os Espíritos interpretaram, agora também explicando isso, na época as pessoas não tinham noção de vida futura. O que se tinha eram referências
práticas, referências do dia a dia, referências cotidianas. E quando foi dita a frase, honra teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida, ou seja, para viver mais, significava que era uma esperança de continuidade que de alguma maneira fazia sentido para o povo da época, que para você ter uma vivência maior, você precisaria também se comportar de maneira adequada. Depois os Espíritos esclareceram que não se referia a ter uma vida cronológica maior, viver 100, 100 e poucos anos, não é isso. A dilatada vida que Moisés estava ali se referindo era uma compreensão futura da existência e que aquele que honrar o pai e mãe, ele terá uma condição mais favorável e harmônica e equilibrada para vivenciar essa experiência futura. Honrar pai e mãe é dito não só por ser um mandamento, mas é dito pelos Espíritos para Allan Kardec nesse item, e em particular nesse capítulo, é um dever que nós temos para com aquele que, de alguma maneira, tanto o pai quanto a mãe, ele se predispõe a nos receber como filhos. Ou nós, como pais, com a responsabilidade que nós temos com aqueles que estão sob nossa guarda ou que estiveram em algum momento sob nossa orientação. Isso é dito como se fosse uma lei natural, uma obrigação, tanto daqueles que vão orientar, e têm a responsabilidade disso, é uma missão. Ser pai e ser mãe são missões que nós temos, ou seja, nós reencarnamos com esta característica de responsabilidade e vamos responder por ela. Assim como nós todos, filhos, temos a obrigação também de honrar estes que nos precederam e nos ajudaram a ser quem nós somos hoje. E não importa se erraram, se falharam, se tiveram seus deslizes, que todos nós temos, como nós podemos também estar neste exato momento cometendo com os nossos próprios filhos. Isso faz parte de um planeta de expiações e provas, aonde nós estamos aprendendo uns com os outros. Os próprios Espíritos dizem que a palavra honrar significa respeitar o próximo, mas com uma característica mais profunda, significa ter a oportunidade de direcionar a eles tudo aquilo que nós temos, que nos poderia fazer engrandecer esse laço que nós estamos formando. A honra ao pai e à mãe é fortalecer este laço com respeito, ainda que esses espíritos que estão ocupando esta posição ou esta responsabilidade também estejam enfrentando desafios em orientar, em auxiliar, porque eles mesmos também participam de um processo de autodescobrimento e podem ter erros, como nós fazemos isso com os nossos filhos. Tem até uma música de um grupo popular brasileiro, que eu particularmente gosto, chamado Legião Urbana. Nossa, nós estamos falando de um grupo musical. Porque eles têm uma letra de uma música muito boa, Pais e Filhos, aonde é tocado nesta questão dessa relação que nós temos. Se hoje nós criticamos, nós podemos ser criticados. Se hoje nós reclamamos, nós vamos fazer igual quando tivermos as mesmas responsabilidades, porque estamos trazendo o nosso passado, convivendo com o nosso passado, com acertos e erros, e tentando consertar. Assim é com os nossos pais, assim é com os nossos filhos. Nós estamos buscando nos harmonizar, todos, de uma maneira mais explícita na família consanguínea. E o que é essa família consanguínea? Aquele grupo que nesta encarnação nós tivemos a oportunidade de nos aproximarmos e termos esses laços expostos, esses laços de afinidade e talvez de busca de reequilíbrio que nós devemos ter. Numa família, nós vamos encontrar seres, espíritos, que já tivemos contato antes
E esses contatos podem ser, ou podem ter sido felizes ou não. Mas não importa, se estamos juntos é para reequilibrarmos. Tanto faz pais e filhos, cada um na sua posição, porque depois nós vamos trocar de posição também, para estabelecermos esses laços. A família corporal, ela tem, claro, características específicas que naquele momento são fundamentais para o espírito que está ali participando aprender com isso. A família corporal não quer dizer que nós tenhamos só espíritos amigos e afins convivendo conosco, porque nós temos também espíritos buscando o reequilíbrio. Quantas vezes nós temos esta oportunidade de ter ao nosso lado pessoas que no passado já tivemos algum tipo de convivência, talvez não tão felizes, mas hoje, por felicidade e por dádiva divina, nós podemos nos reharmonizar. É por isso que nós reencarnamos, para aprender, para praticar o amor, e não para nós ficarmos achando que os outros nos devem, que os outros devem agir conforme nós gostaríamos que agissem. O mais importante do processo de esclarecimento que os Espíritos nos deixaram é o conhecimento de que, como a vida continua e esses laços também continuam, não importa a posição em si, nós vamos nos reharmonizar, isso é certeza. Nós vamos nos reharmonizar. Quando nós também estivermos predispostos a isso e assim agirmos. Porque se não agirmos favoravelmente, a vida vai nos colocar de alguma maneira, em algum momento, juntos novamente, para que nós tenhamos essa situação equilibrada. É punição. Não é punição. Pelo contrário, é amor. Para nós formarmos uma só grande família, formada por laços que não são consanguíneos, mas são por simpatia. Essa é a verdadeira família espiritual, que vai se alargando conforme nós vamos reencarnando, porque nós vamos fazendo novos amigos, nós vamos reforçando esses laços de maneira que nós transformamos inimizades em amizades. Laços espirituais são permanentes, são para sempre. Nós não perdemos laços espirituais, independentemente de onde nós formos reencarnar. Algumas pessoas tinham receio quando Kardec, na França, no século XIX, colocou essa interpretação dos espíritos, dizendo que os laços corporais são temporários e transitórios, são uma experiência que nós temos, mas que só servem para nos aproximarmos e trazermos a oportunidade do reequilíbrio, e que os laços efetivos são aqueles que vão nos permanecer e nos deixar mais confortáveis de termos amigos na erraticidade e amigos durante toda a nossa vida enquanto espíritos. Se temos famílias, não importa se grande ou pequena, tem famílias grandes, tem núcleos familiares com pessoas que têm dezenas de integrantes que, quando se reúnem no Dia dos Pais, tem que se alugar um restaurante ou algum ambiente grande, porque não comporta a quantidade de pessoas ali daquela família. E nós temos famílias muito pequenas. Às vezes alguém está isolado, está sozinho, porque todos os seus parentes consanguíneos já desencarnaram. Ou porque durante a sua trajetória de vida, ele não teve a oportunidade de estar no núcleo fixo. Ele sempre teve que contar com o auxílio, porque desconhecia quem eram os pais consanguíneos, e teve que estar em famílias ou grupos que de alguma maneira os acolheram, mas também ajudaram a ser quem ele é hoje. É para estas pessoas que nos acolhem, mesmo não sendo também parentes consanguíneos, para estas pessoas é que nós também dedicamos o amor e o respeito que nós chamaríamos de pais e mães. São para estas pessoas que dedicam e se deixam, muitas vezes usando essa palavra, eles abrem mão de fazer coisas para si, para se dedicar para outra pessoa. Esse tipo de ação, ele vai trazer benefícios também para ela,
mas para quem está recebendo essa orientação. E mesmo que seja pago com ingratidão, que é outro tema também que está nesse capítulo, a ingratidão dos filhos é a pior paga que os pais podem ter. Eles sentem, eles sofrem. São para aqueles que dedicaram anos de carinho, de afeição, com as suas dificuldades, mas pelo menos não gostariam de ter algum tipo de resposta negativa para aqueles que eles trouxeram ao mundo ou ajudaram a crescer. A ingratidão, ela é aquilo que nós teríamos, e os Espíritos colocam, muito mais grave do que fazer algo negativo contra o próximo, que nós não temos tanto contato. Quando nós direcionamos as ações aos pais e aos filhos, a intensidade é proporcional à responsabilidade que nós temos e as consequências igualmente. Agir bem com os pais, isso é obrigação, mas que vai nos dar conforto e equilíbrio. Agir mal igualmente vai nos transtornar ou gerar algum tipo de situação que nós vamos ter que reequilibrar, mas com mais intensidade. Para com os filhos também. Mas quer dizer então que aqueles que conviveram num núcleo familiar e estão de alguma maneira participando de uma situação difícil, porque hoje nós entendemos que os núcleos familiares eles têm um dinamismo próprio. A dinâmica do núcleo familiar hoje é muito mais diferente, vamos chamar assim, do que nós tínhamos algumas décadas atrás, mas isso faz parte também do aprendizado que nós estamos vivenciando. Uma família hoje, o filho, ele pode ter 2, 3, 4, 5 pessoas que ele poderia até chamar de pai, porque foi mudando a composição e a configuração da própria família. Quer dizer que nós podemos chamar de pais pessoas que de alguma maneira adotaram um ser. Não é efetivamente a genética em si que vai fazer ou caracterizar a responsabilidade, é a ação. Qualquer pessoa que está num núcleo e tem a responsabilidade de orientar outra pessoa, age como pai. Como qualquer pessoa que está nesse núcleo também deve respeito a essas que querem orientá-lo. Essa é a relação que nós temos, e se não prestar respeito, vai cair na ingratidão, vai cair na paga que nós temos de maneira mais negativa, que são os filhos com os pais. E a família espiritual, ao contrário, ela vai se ampliando com esses laços de afinidade, e esses espíritos que nós estamos nos reharmonizando, eles serão os nossos amigos, os nossos pais, os nossos filhos, aqueles que estarão conosco em diferentes momentos, em diferentes encarnações futuras, nos ajudando, ou enquanto encarnados, ou até espiritualmente, na qualidade de mentores, na qualidade de espíritos amigos ao nosso lado, nos auxiliando. Ou quem acha que o mentor de hoje nunca foi, ou pode ter sido, alguém que nós tivemos alguma rusga no passado. É muito comum nós nos reharmonizarmos, e até por uma questão de fortalecimento do laço de caridade, assumirmos a responsabilidade de zelar por um espírito que vai reencarnar, dependendo do nível evolutivo, obviamente, do ser, para auxiliá-lo na encarnação enquanto espírito. Os espíritos amigos que temos aos nossos lados, muitos deles podem ter sido inimigos do passado que nós nos confraternizamos, que nós nos reharmonizamos e agora nós nos amamos. Essa é a família espiritual que nós temos. Não pensemos nós que nós vamos ficar afastados de quem nós não gostamos. Nós vamos aproximá-los e amarmos. Assim como eles também precisam disso, e nós também. Jesus, a família espiritual de Jesus, nós podemos nos considerar parte dela? Claro que nós podemos também. Nós nunca tivemos a oportunidade de reencarnarmos, pelo menos num sentido mais explícito, neste planeta, numa família específica, onde o laço
consanguíneo determine os ancestrais ou quem virá pela frente, a condição moral do indivíduo. Nós vamos aprimorando a condição moral. Nós reencarnamos para isso. Os Espíritos nos dizem, nós reencarnamos para nos aprimorar em dois sentidos, moral e intelectual. Moral e intelectual. Todas as oportunidades são nesse sentido. Na família, mais intensa. Aquela frase que muitos adolescentes gostam de usar, adulto também, já ouvi também, mas muitos adolescentes gostam de usar, eu não pedi para nascer. Adolescente gosta de falar isso. Pelo menos boa parte deles. Fala isso para os pais. Eu não pedi para nascer. Como se fosse uma responsabilidade dos pais ter que aguentar a maneira deles ser. Quando eles dizem que não pediram para nascer, eles estão cometendo um erro, um equívoco muito grande. Porque muitas vezes nós imploramos para nascer naquele núcleo familiar, porque é aquele núcleo que vai nos permitir ter esta aproximação e esse convívio e um ambiente favorável para nós nos reequilibrarmos. Se alguém disser, eu não pedi para nascer, olhe para ela, se ela não for espírita, mas olhe para ela com compaixão, porque está ainda aprendendo o que é a vida e não tem noção desses laços que nos unem. Pediu para nascer? Sim, a maioria de nós. Alguns nasceram de maneira compulsória. Não, eu não quero nascer. Vai nascer. Ela é atraída para o ambiente mais adequado. Nós podemos achar que no mundo espiritual temos tudo o que precisamos para evoluir. Não, não temos. Nós precisamos conviver na matéria com todas as situações que a matéria mais densa propicia, principalmente as sensações, mas também aquilo que a matéria nos deixa como, de novo, um presente, uma oportunidade para nós nos reconciliarmos, o esquecimento. Nós esquecemos quem fomos no passado para isso. É uma das questões do Livro dos Espíritos. Por que nós esquecemos as nossas vidas pretéritas? Por causa disso. Para nós termos um momento que não possa ser prejudicado por uma lembrança aflorada daquilo que nós fizemos uns para os outros. Hoje nós somos melhores que ontem. Hoje nós somos melhores que ontem. Imagina como é que nós éramos ontem. Nós estamos evoluindo, nós nunca retroagimos. Se hoje nós somos melhores, e nós podemos reconhecer, com sinceridade, com honestidade, nós temos muita coisa a melhorar ainda. Se estamos melhorando, aos pouquinhos, mas estamos. No passado, erramos e erramos muito. Fizemos coisas ali que hoje nos envergonhariam. E se nós lembrássemos, teríamos dificuldade para conversar com aquela pessoa que nós tivemos uma situação não tão feliz. E essa pessoa, seja ela um parente consanguíneo, seja alguém que esteja convivendo conosco em outra situação, em outro ambiente, mas está presente para nós nos reharmonizarmos, o esquecimento do passado é uma bênção, porque nos permite começar, ainda que intuitivamente nós possamos ter uma sensação mais ou menos simpática ou antipática para alguém, mas nós temos que superar isso. A impressão de simpatia que muitas vezes nos acomete, né? Nossa, eu nunca vi esta pessoa, mas olhando para ela parece que eu convivo com ela, ou que eu tenho uma afinidade com ela de muito tempo. Isso pode acontecer. E pode acontecer o inverso também. Eu não conheço essa pessoa, mas tem alguma coisa nela que não me deixa confortável. Pode acontecer, mas tomando o cuidado de não jogar tudo isso para o passado. Porque espírita gosta de fazer isso. Qualquer impressão que tenha, foi coisa do passado. Não, pode ser do presente também. Por quê? Porque às vezes nós conhecemos alguém que tem características físicas ou até comportamentais ou alguma coisa que nos faz lembrar alguém que nós tivemos uma experiência positiva ou negativa. E nós colocamos nessa pessoa esse reflexo.
Alguém tem alguma característica que nos faz lembrar inconscientemente alguém, e a gente acha que a simpatia ou antipatia por esta pessoa é fruto do passado. Não é. Às vezes é essa maneira de associação que nós estamos fazendo. Mas pode ser mesmo do passado. Pode ser mesmo. O importante é que nós criemos os laços para fortalecer as simpatias e transformar as antipatias em algo mais favorável, em algo mais positivo. Os laços que nos unem, eles são reflexos, são fruto dessas interações que nós fazemos uns com os outros. E o grande ponto para que isso dê certo é entender o outro, mas nos autoconhecendo, porque o outro também é o espelho do que nós estamos fazendo ou do que nós somos. E é fácil de percebermos isso. Imaginem uma maneira bastante peculiar, né? Porque nós somos diferentes em várias coisas. Imagina que alguém está vendo alguém pela primeira vez. Pela primeira vez. Não importa se está associando ou não, ou se teve vínculo com o passado ou não. Mas olha a pessoa e fala, aquela pessoa me chamou a atenção por isso. Isso que fez, ou que despertou nesse indivíduo, esse chamamento, essa atenção, para outra pessoa pode ter passado desapercebido. Mas para ela chamou muito a atenção. Por quê? Porque despertou nela algo que ela traz, que ela carrega. E ela projeta no indivíduo. Geralmente, aquilo que nos incomoda, que alguém esteja fazendo, é porque nós carregamos isso. O indivíduo nem conhece a gente, nós nunca fizemos nada juntos, nós nem temos interação. Às vezes o indivíduo está vendo pela televisão alguém. Só que a maneira de ele se portar, ou a maneira que ele fala, ou alguma coisa que ele representa, desperta na pessoa quase que uma sensação, muitas vezes desconfortável, porque mexeu com alguma coisa que ela carrega. E aí nós temos que nos autoconhecer. Por que será que aquele indivíduo me faz ter esta sensação? Muitos preconceitos que nós temos na sociedade decorrem dessa situação. Não pode fazer isso. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não gosto. Por quê? Porque está dentro dela. Às vezes nós não entendemos o outro, mas o outro nos traz algo que está dentro de nós e nós projetamos no outro isso que nós estamos sentindo. Na família é a mesma coisa. Geralmente os pais querem que os filhos sejam da maneira que eles entendem, né? Sigam esse caminho ou aquele caminho. Mas os filhos são pessoas diferentes, são espíritos diferentes, que têm características também, muitas vezes até mais antigas que os próprios pais, trazendo oportunidades para serem trabalhadas, para serem experimentadas. Os pais não são responsáveis pela conduta dos filhos integralmente. Eles podem orientar, eles podem fazer o possível para ajudar ou auxiliar, mas se os filhos tomarem decisões contrárias àquilo que os pais não gostariam, é autonomia dos filhos também. Dependendo da idade, o pai é responsável, legalmente inclusive, por isso. Mas depois de uma certa idade, não adianta os pais quererem falar onde eu errei. Porque da maneira que o adolescente fala, eu não pedi para nascer, os pais também falam onde eu errei, né? Com a criação do filho. Como se o filho fosse uma máquina, partindo ou criada do zero. Não, ele traz uma bagagem, ele traz todos os laços que ele carrega e vai manifestar isso no dia a dia. Quer dizer que os laços que nós estamos fazendo ou falando aqui, eles caracterizam e significam exatamente o que nós temos que valorizar, a família. E nós insistimos em valorizar a família com todos os problemas que possam de alguma maneira ocorrer nesses relacionamentos, porque nesse núcleo
a orientação legítima em termos de responsabilidade por missão são daqueles que estão ali envolvidos. Os valores morais são ali trabalhados. Não são pessoas externas à responsabilidade da família. São pessoas que estão ali convivendo. Claro que o ambiente externo vai influenciar de alguma maneira, mas o principal é aquele dever da orientação que os pais possuem. A família espiritual, ela está ao nosso lado em todos os instantes. Em todos os instantes. Na família física, consanguínea, ou estando longe dela, nós sempre teremos família espiritual ao nosso lado. Amigos que querem o nosso bem. Aqueles que nós chamamos de anjo da guarda, que supostamente é um espírito com mais elevação que nós, não que seja um espírito puro, mais evoluído que nós. Não é difícil ser mais evoluído que nós, né? Mas é um espírito já mais experiente e evoluído que nós, moral e intelectualmente. Este espírito que nós chamamos de anjo da guarda, ele fica feliz quando nós acertamos e lamenta quando nós temos alguma dificuldade e não conseguimos superá-la de uma maneira adequada. Ou criamos para nós mesmos empecilhos que nos prejudicam e nos atrasam no processo evolutivo. Este amigo que nós chamamos de anjo da guarda, todo mundo aqui tem um. É aquele ser, é aquele espírito que assume a responsabilidade de pai. Porque ele vai zelar por nós. Ele vai nos ajudar, ele vai nos orientar, como um pai terreno, um pai consanguíneo, assumiria essa função, essa missão. Só que enquanto o pai consanguíneo procura fazer isso durante a vida, mas tem um limite, porque depois que nós passamos da adolescência, entramos na fase adulta, muitas vezes as pessoas se afastam umas das outras. Este ser, este espírito amigo, ele está conosco sempre. E vai estar do nascimento até a desencarnação. E não raro é ele que nos recebe muitas vezes quando nós desencarnamos. Este ser, chamado anjo da guarda, ele está fazendo parte dessa família espiritual. E nós vamos fazer parte também de todo o mundo, em termos de conjunto e de auxílio uns aos outros, daquele grupo que se predispor a amar, a se reconciliar, a dar a chance a si mesmo a tolerar o outro. E quando nós falamos amar, não é no sentido piegas, né? Ah, vem cá, quero te dar um beijo, um abraço. Não é isso. Amar é não pagar o mal com o mal. Amar é respeitar o direito, ainda que nós não concordemos, mas é respeitar o direito. Isso é amar. Ninguém vai fazer algo para aqueles que são chamados de inimigos, porque sabe que o outro pode ter alguma prevenção ou agir contra a nossa integridade ou a nossa harmonia, ou querer fazer isso. Ninguém vai querer falar, vem cá meu inimigo, vem jantar em casa. Não é isso que Jesus quis dizer, amar aos inimigos. Jesus quis dizer exatamente não aumentar e não gerar violência nessa relação, buscando harmonizar-se, preservar-se, obviamente, com disciplina, exigindo respeito, mas não se deixando levar pelo ódio, pela ira, pelo rancor, que nos intoxica. No fundo, o perdão que Jesus diz que nós deveríamos praticar para todos, o perdão não é para o outro. O perdão, ele beneficia a nós porque nós não guardamos sentimentos negativos que vão nos prejudicar. E nós podemos levar isso futuramente. Um laço construído em cima de desavença, em cima de desarmonia,
esse laço vai ter que ser reharmonizado. Mas, se uma das partes não alimenta isso com ódio, rancor, ira, cabe a outra parte buscar se reharmonizar e muitas vezes vivenciar experiências dolorosas que seja, porque a parte que ama ou que não busca pagar com violência, ela está fazendo a parte dela e ela não vai ter que sofrer nenhuma consequência negativa pelo seu ato. Eu já falei duas coisas aqui, eu falei dos filhos, não pedi para nascer. Falei dos pais, onde foi que eu errei. E eu vou falar mais uma agora, que é interessante também. Geralmente as mulheres falam isso quando o marido desencarna. Que bom, nunca mais agora terei que viver. Não todas as mulheres, obviamente, né? Mas já ouvi falar assim. Nunca mais, já paguei a minha parte, não quero, graças a Deus, agora eu já cumpri a minha missão. Alguns homens também podem dizer isso também, né? Não pode também. Achando que o sacrifício é o que vai harmonizar os laços. Nós vamos nos rever, todos, todos, sem exceção. Meu Deus, todos. Por quê? Pelos laços. Os laços que nós estamos criando. Então é melhor criarmos laços felizes do que laços infelizes, porque os laços infelizes estreitam ainda mais a convivência da pessoa para elas se reharmonizarem de alguma maneira mais próxima. Não tem como você reharmonizar à distância. Eu quero reharmonizar com fulano à distância. Seria algo prático, né? Algo prático. Ele lá, eu aqui. Mas, nas relações sociais que nós temos e nas relações espirituais, essa reharmonia, ela se dá pelo contato, pela presença, ainda que espiritual, mas pela presença. Falamos dos espíritos amigos que nos rodeiam e que nós já temos os laços de afinidade, que é a nossa parentela espiritual, calcada no mesmo ideal, nós temos uma simpatia que nos faz unidos, encarnados e desencarnados. Os desencarnados, eles procuram aqueles que de alguma maneira entram na mesma faixa vibratória, no tipo de pensamento. Se eles guardam desavenças, tanto faz estar encarnado ou desencarnado, a desavença continua e os laços atraem uns aos outros. Quando um não quer mais ter a desavença, aí é problema do outro. Mesmo que o outro procure ou tente fazer algum tipo de aproximação, não é tão simples assim, porque quem está mais equilibrado e harmonizado não se deixa influenciar por quem não está. Quando Jesus, que foi o espírito mais evoluído que encarnou aqui neste planeta, quando Jesus vivenciou tudo que ele teve aqui, de frente com a ingratidão humana, com aquilo que tinha de mais desprezível no ser humano em termos de egoísmo, de orgulho, ele nunca entrou em desarmonia. Ele continuou amando. Mas não é porque ele continuou amando que ele deixou de expor e se posicionar com rigor, firmeza e disciplina sobre o que deveria ser o bem. Ele não acusava a pessoa. Nunca ele acusou alguém. Ele combatia o comportamento. Ele e os seus discípulos. Quando alguém dizia, raça de víboras, no caso João Batista, raça de víboras. A raça de víboras era o comportamento hipócrita e oportunista que existia dentro de uma cultura que as pessoas agiam assim em detrimento do próximo. Túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro é a hipocrisia humana. Mas ele amava e continuava amando a todos. Mas ele combatia
as mazelas que nós ainda podemos expressar. Na família, o papel dos pais é exatamente esse. É combater, orientar, disciplinar o comportamento, mas amando o indivíduo. Não achando que o indivíduo seja a própria causa daquele mal. É o indivíduo experimentando situações difíceis que ele carrega, fruto do orgulho e do egoísmo, que nós também carregamos. Mas ajudando e amando. Se o indivíduo persistir naquilo que seja mal, não é culpa dos pais. Tirem a ideia de culpa porque os filhos agiram errado. Tirem ideia de culpa. Não só os pais, os filhos também. Tirem ideia de rancor ou de ódio porque os pais erraram. Porque o indivíduo comportou-se de maneira errada ou equivocada, porque ele vivenciou experiências que não permitiram que ele ainda se reequilibrasse e está sofrendo por isso, e nós também, claro, temos o reflexo disso em nós. Mas amar o indivíduo não significa concordar com o que ele fez. É não sentir ódio, não sentir rancor. É isso que vai nos harmonizar. E pode ser à distância, porque quando nós desencarnamos, nós continuamos ligados pelo pensamento. Para aquele grupo que eu falei, nunca mais quero ver na vida, já cumpri a minha obrigação, direcione coisas boas, porque a pessoa sente. Direcione coisas felizes, porque ela ajuda a harmonizar. E ela vem te ajudar. Eu nunca mais quero ver a pessoa. Não fale assim. Ela pode estar do seu lado. E se não estiver, você fica pensando, ela vem. Nós temos que trabalhar o conceito de laço de família, aprendendo a separar o comportamento do indivíduo. É a coisa mais difícil que nós temos hoje para desafio. E só vamos conseguir fazer isso nos autoconhecendo. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a melhor maneira para nós nos melhorarmos, e os Espíritos respondem, já dizia um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec insistindo, eu entendo a profundidade disso, mas como que eu vou conhecer a mim mesmo no dia a dia, na prática? Que é a questão 919A. Aí vem Santo Agostinho responder. Vem Santo Agostinho, o Espírito. E Santo Agostinho disse, olha, e ele conta a história dele. Fazei como eu fazia enquanto estava encarnado. Eu repassava diariamente, durante a noite, tudo que eu havia feito durante o dia, para saber se eu errei, se eu acertei, se eu poderia fazer melhor, se eu prejudiquei alguém, se eu deixei de fazer o bem. Tudo isso ajuda a entender como nós nos comportamos. Porque o nosso comportamento, isso pode ser um choque para alguns, mas aquele que nós reclamamos, ele tem o mesmo comportamento que nós. Às vezes numa fase, num ambiente diferente, mas que nós podemos nos comportar daquela maneira, ou já nos comportamos igualmente, e alguém teve tolerância conosco. De novo, hoje nós somos melhores que ontem, mas temos muita coisa a aprender e a melhorar. E não podemos exigir perfeição de alguém se nós também não somos perfeitos ainda nos manifestando. Potencialmente nós somos. Potencialmente nós somos perfeitos. Porque Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, Ele criaria alguma coisa imperfeita? Não. Nós somos perfectíveis, segundo os Espíritos. Nós temos a oportunidade de crescer e nos melhorar. E o exemplo que é dado, e agora já no livro A Gênese, neste livro é colocado ali como referência o processo evolutivo do ser, como se fosse, comparativamente, uma analogia a uma semente e uma árvore. E usa até o carvalho, que é uma árvore bem grande, e a semente do carvalho bem pequenininha. O que nós podemos comparar a semente com o carvalho? Se colocarmos uma do lado da outra, elas não têm nada a ver. A semente desse tamanho e o carvalho, uma árvore enorme.
frondosa, elas são diferentes visualmente, aparentemente elas são diferentes. Só que na semente está aquele carvalho, em potência. Para a semente se transformar no carvalho, o que precisa? Passar por todo o processo natural de desenvolvimento exigido para que a potência se realize. Tem que passar, tem que plantar, absorver nutrientes, crescer, fazer fotossíntese, e vai crescendo, vai se desenvolvendo, porque já traz dentro de si latente o carvalho. Potencialmente nós somos espíritos puros, todos, nós vamos nos manifestar espíritos puros, faremos tudo o que Jesus fez e mais, todos nós. Quando nós nos realizarmos enquanto espíritos puros. Para isso, o que nós precisamos? Exercitar. Assim como a semente precisa absorver nutrientes, crescer, ficar forte, passar por todo o processo químico, absorver a energia para desenvolver-se, nós, espíritos, temos que fazer duas coisas: passar pelas experiências no desenvolvimento moral e intelectual. Nós temos que nos desenvolver assim. E é pela convivência. A prática da caridade é o exercício das duas, da inteligência e da moral. Da inteligência também, claro. Não dá para você querer ser bom se você não souber como ser bom, como agir, como entender, fazer um diagnóstico para fazer uma ação. Você tem que saber, você tem que conhecer. Não basta ter a intenção de fazer. Um exemplo bastante interessante que nós costumamos dar também é aquela pessoa que quer ser médica. Para quem é profissional da área de saúde aqui, a pessoa quer ser médica. A pessoa quer ser médica, ela tem que estudar para ser médica, não basta querer ser. Para estudar, ela tem que se debruçar, literalmente, em livros, em experiência prática, passar anos estudando, vivenciando experiências que lhe dêem habilidade, inclusive, para conseguir diagnosticar, entender e ajudar o médico. Quantos anos a pessoa tem que ficar num banco escolar e depois fazer residência, depois, enfim, anos. Agora imagina alguém que quer ser médico e ele diz o seguinte: hoje em dia tudo está no YouTube, então eu vou ver pelo YouTube as coisas que eu preciso para ser médico, vou assistir às séries de médico, tem várias séries de médico na televisão, vou assistir e vou reproduzir, eu quero ser médico. Ela vai conseguir ser? Obviamente que não. E ai daquele que passar pela mão dela. Não, eu vi todas as séries, todos os filmes de emergência, eu sei como agir. Não, não sabe. A aparência é uma coisa, a efetividade, a ação efetiva que você consegue demonstrar, aquilo que você carrega, é outra. E mesmo entre os médicos, você tem diferentes tipos de pessoas, umas mais hábeis, outras nem tanto, umas com mais conhecimento, outras nem tanto. Quem vai se destacar? Quem mais souber o que esteja fazendo. E para nós, espíritos em evolução, buscando uma família, ou aumentar os laços de família, como é que nós nos desenvolvemos? Querendo ser bom. Quero ser bom. Agindo. E para agir, nós temos que praticar de uma maneira que nós saibamos o que estejamos fazendo. A frase, conhece o espírita pelo esforço que ele faz na sua transformação moral, em combater suas más tendências, ela é válida. Só que se não souber como fazer isso, não adianta nada. Não adianta ter boa intenção. Foi por isso que o Espírito da Verdade, numa de suas comunicações, disse, especificamente aos espíritas: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos
Eis o segundo. Porque se nós não soubermos como agir, nós não vamos saber o que fazer. Aquele que queria ser médico, imagina que ele vê um acidente na rua e tem uma pessoa ali no chão. Eu quero ajudar. Se ele não sabe como ajudar, ele não pode nem pôr a mão no indivíduo ali caído, porque ele pode prejudicar ainda mais o indivíduo. Se ele não souber como manusear, como trabalhar aquela situação, ele pode prejudicar, pelo contrário, ele pode agravar a situação do indivíduo. Mas é boa intenção. Não é a boa intenção, é como fazer. É como fazer. Dentro de casa é a mesma coisa. Eu sou o pai, eu que mando aqui, você faz o que eu mandar. Não é assim também. É o que eu estou fazendo de exemplo, porque esse indivíduo vai repercutir, ele vai refletir o que eu fizer hoje. Da mesma maneira que muitos filhos que são ingratos, eles também são ingratos, porque eles trazem em si elementos comportamentais que não foram devidamente identificados, e ele não trabalhou isso dentro dele. No fundo, é o autoconhecimento que vai nos fazer melhores, como diz a questão 919. E aí a gente vai, estou olhando aqui, e aí a gente vai entender as relações que nós temos quando caracterizamos a família espiritual, que são os espíritos, que nós já criamos uma condição favorável de harmonia, e que ampliamos isso constantemente. Nós nunca perdemos, estão sempre conosco, encarnados ou desencarnados, sempre teremos o apoio dessa família que nós estamos ampliando, e não importa se encarnamos nesse ou outro planeta, nós sempre continuaremos unidos, estamos ampliando esta relação. A família consanguínea é transitória, é uma oportunidade evolutiva para aqueles seres ali presentes, que podemos estreitar ou transformar os laços de maneira harmônica, ou ainda guardarmos sentimentos ou vínculos não tão harmonizados, que nos farão, de alguma maneira, ter que nos reharmonizar no futuro. Uma das finalidades, portanto, da reencarnação é esse desenvolvimento e a reharmonização. Quer dizer, então, que a minha família, que eu tenho hoje em casa, é a melhor família que eu tenho, que eu teria, né? Nesta encarnação. Eu poderia nascer em outra, eu nasci nessa, sim, porque é o melhor caminho que nós temos para evoluir. Por que eu nasci exatamente com essas pessoas? Porque neste momento são elas que vão dar características necessárias para você interagir e fortalecer os laços que os unem. Só família? Não, a gente pode trazer o conceito de família mais amplo, né? Aonde está a família? Em algum lugar, com uma cultura específica. É lá que nós precisamos aprender. Por que eu nasci no Brasil? Por que eu não nasci em algum outro país? Porque a cultura aqui, de alguma maneira, nós convivendo com ela, vai nos propiciar experiências que vão ser úteis para o nosso desenvolvimento. Se nós vamos continuar aqui ou ir para outro lugar, isso é indiferente. Nós nascemos no contexto que vai nos ajudar. Alguém que nasça numa cultura extremamente rígida, ainda marcada, né, por situações que outros povos considerariam até superadas, porque aquela cultura ainda tem elementos que precisam ser identificados, e as pessoas ali convivendo, reharmonizar com aquilo e transformar aquela cultura em algo positivo. Nós mudamos a cultura conforme os nossos exemplos, mas não é da noite para o dia. Alguém nasce num ambiente para ajudar a melhorar o ambiente, vai ter que conviver com aquilo, não tem como. E é por isso que nós temos essas oportunidades evolutivas de crescimento. Uma maneira, e eu já vou encaminhar aqui para o nosso encerramento, que eu sei que você está olhando já, porque as pessoas têm almoço de domingo hoje dos pais, né? Eu sei.
Ninguém vai ficar bravo comigo porque a gente vai acabar no horário. Quando nós trabalharmos a questão, hoje, Dia dos Pais. Quando desejarmos feliz Dia dos Pais para alguém, geralmente a gente faz isso por convenção, né? Por cultura. Feliz Dia dos Pais. A ideia do feliz significa o quê? Que você vai ter uma convivência agradável com as pessoas que estão ali no seu núcleo neste dia. Vamos procurar levar o feliz, não Dia dos Pais. Vamos levar esse feliz para mais tempo. Feliz mês, feliz ano, feliz encarnação. Vamos levar o feliz como se fosse um esforço constante de melhoria, para que aí sim nós não nos arrependamos de termos deixado passar uma oportunidade de nos reharmonizarmos e buscarmos em nós mesmos aquilo que nós precisamos para crescer. É entender quem nós somos e como é que nós podemos colaborar com o outro, ainda que o outro tenha as suas dificuldades, a sua maneira de agir, mas nós vamos amar a oportunidade de ajudar. Se o outro vai aproveitar ou não, aí é responsabilidade do outro. Eu vou finalizar agora com essa menção que Kardec e os Espíritos nos trouxeram. Quando Jesus disse, e ele disse mesmo, quem são meus pais? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Foi uma oportunidade que Jesus estava pregando, estava com seus discípulos e a sua família se aproximou, achando que ele não estava num bom juízo e queriam retirá-lo de lá. Os irmãos de Jesus, com a mãe de Jesus junto, achando que Jesus não estava no seu perfeito estado de consciência. E Jesus disse, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este sim é o meu irmão, é da minha família. Essa é a mensagem que nós temos, e ele fez a separação entre família consanguínea e família espiritual. Todos nós que fizermos a vontade do Pai, nós estamos na mesma família. E é nesse dia de família que nós vamos nos despedir, buscando e rogando a Deus, nosso verdadeiro Pai, este sim, que possa nos dar uma dilatada vida, não só sobre a terra, mas na nossa existência, de maneira que nós consigamos nos entender quem somos e amar ao próximo para sermos dignos de ser chamado seu filho. Muita paz a todos.